Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o último episódio da primeira temporada do Insight. Estamos aqui com o João. Fala, galera! Com o Luiz. Opa! Com o Léo. Salve! E eu sou a Manu. E o Lucas. E o Lucão. Nossa, foi mal, esqueci do Lucão. O Lucão atrás das câmeras, sempre. Hoje a gente vai falar... Estou no caminho certo? Puxa a vinheta! Puxa, Cada dia a vinheta tem um ritmo, eu amo. Simbora. Agora sou eu, né? Simbora. Ó, antes da gente começar a desenvolver aqui essa conversa desse bate-papo incrível, queria mais uma vez começar o nosso episódio agradecendo alguns dos nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. Primeiro, agradecer a Certeduc, empresa de diplomas digitais, que é autoridade no assunto, a empresa que mais emitiu diplomas digitais no Brasil. Agradecer também a Assinatura Sem Papel, empresa que traz sustentabilidade e felicidade para o acordo das pessoas. E também a Squared Brand, a melhor agência de branding que eu conheço, de fora do Brasil e de dentro do Brasil. E do mundo. E do mundo, mais fácil. Antes da gente começar o episódio, eu queria falar uma frase pra vocês. Essa é uma frase que eu vi em um lugar. Eu anotei ela. Você viu em um lugar ou você leu num livro? E esse livro que eu li, inclusive, se vocês comentarem na thumb do episódio, vai ser sorteado. Não. É o seguinte, eu li essa frase mexeu muito comigo e eu anotei essa frase num lugar muito bem guardado e fiquei guardando ela para um momento especial. Acredito que não vai ser a última vez que eu vou utilizar essa frase, eu com certeza vou citá-la novamente, mas acho que ela cabe muito bem aqui. Essa frase, ela fala justamente sobre momentos marcantes. Os momentos marcantes, as nossas conquistas, primeiro acontecem na nossa cabeça, depois acontecem aqui. E esse é um daqueles momentos que, pelo menos pra mim, vai ficar marcado na memória. Porque hoje, há exatos 2 meses, a gente estava sentando nessa cadeira pela primeira vez, começando o nosso primeiro episódio, que definitivamente foi um momento marcante, mas eu tô com a sensação de missão cumprida de uma maneira muito especial. Estou muito feliz com o que a gente já fez em 8 episódios. Então esse é um momento muito especial, com pessoas incríveis aqui ao meu lado. E queria começar esse episódio mais uma vez lembrando a frase que eu falei no primeiro episódio. Eu estou numa mesa incrível aqui e eu tenho a honra de ser o mais burro da mesa, acompanhado de pessoas extraordinárias. E queria agradecer a todos vocês que estão escutando a gente, todos vocês que estão aqui comigo, porque esse é um daqueles momentos marcantes e especiais que ficam na memória. Então vamos viver esse momento incrível e vamos para mais um episódio, o último da primeira temporada. Traz o lencinho. Manuel, você tá me devendo 10 no Pix, que eu falei que o Léo ia ter o Papo Coach hoje, né? Então... Foi inspirador Inspiracional, hoje. né? É isso. Pra começar esse episódio, o último da primeira temporada aí, o tema Estou no Caminho Certo, acho que nada mais justo do que trazer a questão do caminho certo. Galera, primeiramente a gente queria falar que, hoje aqui é caderninho vazio, Hoje a gente não trouxe nada e é uma troca de ideias que a gente quer ter aqui. Uma conversa sem leitura de livros no meio. Quer dizer... Mas eu acho que antes da gente se perguntar se está no caminho certo, acho que a gente tem que definir melhor o que é o caminho certo. Existe um caminho certo? E se existir, ele é o mesmo para todo mundo? Eu acho que cabe essa reflexão antes da gente falar individualmente de cada um. Então eu queria chamar primeiramente o nosso grande ancião Luiz Pires para falar um pouquinho pra gente o que ele pensa sobre essa questão do caminho certo. Cara, eu não sei te dizer se existe um caminho certo. Se eu fosse pensar lá atrás na minha vida, eu ia imaginar que eu teria hoje a vida que eu tenho. Provavelmente não. Então eu não sei te dizer se tem um caminho certo. O que eu descobri em determinado momento foi
eu tinha a responsabilidade de escolher o que era melhor para mim. Eu não podia deixar essa responsabilidade para ninguém. No momento que eu tomei essa responsabilidade, aí veio a conversa da coragem. Eu tenho coragem para fazer as coisas necessárias? Então eu tive que ter coragem para sair da Marinha e ir para a faculdade. Eu tive que ter coragem para para ir trabalhar na Vale do Rio Doce. Acho que sim, porque se você pensar, a mineradora não é uma coisa muito positiva para o mundo. Tive coragem de sair da Vale e ir para os Estados Unidos estudar? Sim. Tive coragem de sair da Whirlpool. Ou seja, tudo sempre foi em busca da noção do que me faz melhor. Mas eu vi um negócio há um tempo atrás que me fez parar para pensar, que talvez nos ajude na nossa conversa. Quando a gente dirige um carro à noite, o farol só ilumina alguns metros. Mas isso não nos impede de continuar dirigindo. A gente continua dirigindo, porque a gente sabe aonde que quer chegar. Se nós tivermos a noção de onde que nós queremos chegar, mesmo aqueles poucos metros na frente já servem. Ou seja, a gente consegue gerenciar o que está no curto prazo e o que está no longo prazo. Foi assim que eu comecei a definir a vida que eu gostaria de ter. Agora, se eu disser para você que eu ia estar casado com 2 filhos, morando em Los Angeles com a minha própria empresa, não, nada disso era definido, não. Isso aí meio que aconteceu. Mas eu sabia que eu queria ter uma família, eu sabia que eu queria ter o meu próprio negócio, eu sabia que eu queria viver numa cidade cosmopolita, sabe? Essas coisas eu sabia. E aí eu tomei ações de curto prazo para chegar lá. Mas eu não sei se tem caminho certo, não. Eu acho que, assim como a grande dúvida e a grande pergunta que a gente tem do que é de fato sucesso para cada um, eu acho que essas duas questões estão muito interligadas. O que é sucesso para cada um varia, assim como qual é o caminho certo para cada um. Porque acredito que antes da gente tentar entender qual que é o nosso caminho certo, a gente tem que entender justamente para onde a gente quer ir, né, Luiz? Porque como um velho amigo diria, aquele homem que não sabe para onde quer ir, qualquer vento serve. Então, também não significa que hoje você já tem que ter exatamente na tua cabeça onde é que você quer chegar. Mas é importante você ter o seu direcionamento. Você tem que ter a direção e o caminho você se encontra. Então, acho que a partir do momento que você tem a direção, você sonha, você se imagina, você tem uma visão de onde você quer chegar, você vai poder trabalhar agora, no amanhã, no hoje, que é justamente esse caminho. E tentando ver o caminho um pouco de fora, você tem que entender se você está indo na direção correta. Caminho existem vários, a direção talvez seja só uma para cada um. Tem um negócio interessante, cara, que eu gosto de dizer que princípios nos empurram, mas o que realmente nos faz mover são valores. Se a gente souber quais são os valores que guiam a nossa vida, é tudo muito mais fácil, né, bicho? Pois é. Eu acho que essa questão do caminho certo, para onde você ir, Luiz, essa questão que você comentou de longo e curto prazo, eu acho que bate muito naquela tecla de que aquele cara que vê o Monte Everest, bate de frente, vê aquele pico gigante, vai falar assim, eu nunca vou chegar lá. Só que se ele for dia a dia, cada dia subindo 300 metros, 400 metros, quando ele vê, ele já chegou lá em cima e ele nem viu. E aí ele vai ter que recalcular a rota para chegar em outro lugar. E eu acho, Léo, que um outro caminho também, que se conecta muito nessa questão de ter um caminho certo, alinhado com sucesso, é muitas vezes que a pessoa também não sabe a direção. Eu acho que muitas das vezes a intuição da pessoa vai dizer para ela
para onde seguir mais ou menos a direção. No fundo, eu acho que é muito aquele papo do Connecting the Dots que a gente apresentou no 5º episódio do Steve Jobs. No fundo, tem uma coisa que incomoda ela quando ela tá fazendo uma coisa que ela não gosta, ou tem algo que ela realmente sabe fazer muito bem, e se ela investir e se aprimorar nessa área, é uma coisa diferente. É até difícil de explicar essa intuição em si. Só que no fundo, cada um sabe quando realmente está fazendo alguma coisa que gosta. Então acho que tem muito a ver esse ponto também. Engraçado porque a gente sempre está em dúvida em relação a esse caminho. Eu, pelo menos, estou sempre em dúvida. Acho que, inclusive, esse talvez seja um dogma do jovem. Eu vejo muitos jovens aí com muita dificuldade, que é justamente agora que a gente começa a imaginar. E é muito engraçado como é que, muitas vezes, muitas pessoas tentam fazer esse trabalho por nós. A gente está aqui completamente perdido, tentando se entender, tentando se descobrir, e a gente olha para o lado e tem gente apontando para a gente o caminho certo sempre, com uma convicção tão grande que aquele é o melhor caminho para a gente. Então, tem a ótica também da gente ver que, no fundo, nós sabemos o que nós queremos. Nós temos a responsabilidade, né, Luiz Pires? Nós temos a responsabilidade de entender o que é melhor para a gente. É muito engraçado como é que muitas pessoas acabam tentando pegar essa responsabilidade para elas. Muitas vezes isso pode acabar sendo confundido com amor e carinho, e isso acaba entrando no meio do caminho. Mas até que ponto também uma coisa é ser influenciado, outra coisa é essa responsabilidade ser passada para outra pessoa. Eu acho que a influência ela tem que acontecer, porque querendo ou não, quando eu olho para trás e vejo todo o caminho que eu decorri, eu vejo que eu peguei influência de diversas coisas. Eu sou um cara de extrema sorte por ter nascido na família que eu nasci, por ter pais que sempre me apoiaram, sonharam comigo, e querendo ou não, a história deles me influenciou. Então eu pego influência disso, eu pego influência da cultura do meu povo, que é o povo judeu, eu pego a cultura da história da minha família como um todo, mas da escola que eu estudei, dos amigos que eu acabei encontrando na vida. Então acaba que o caminho que a gente vai tomando talvez seja um coquetel de referências e influência que a gente vai pegar. É só muito importante a gente chegar num ponto de maturidade também, que a gente acaba chegando com a idade. E eu com os meus 19 aninhos nas costas, que agora eu posso falar que eu tenho 19 anos, eu sinto isso, é que a gente com a idade vai sabendo diferenciar o que é influência, que é aquilo que a gente vê e escolhe como a gente vai trazer isso para dentro, e como é que são as outras coisas, quando as pessoas tentam tomar esse caminho por nós. Eu acredito que quanto mais novo a gente é, mais isso é presente. Querendo ou não, no começo da vida, os nossos pais escolhem qual escola que a gente vai frequentar, querendo ou não, com quais pessoas nós vamos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai assistir. E aos poucos, quando a gente vai crescendo, isso vai mudando. E na maioria das vezes, Léo, o mais louco é que não é por mal essas escolhas que os outros tendem a impor pra gente ver como certas. Na maioria das vezes, essas escolhas são escolhas que eles se arrependem de não ter feito, ou escolhas que se aplicaram muito bem a eles, que podem ser que não se aplicam totalmente a você. Então, não é com maldade essa questão de tentar te colocar num caminho. É com um propósito muito justo e leigo. Só que cada pessoa tem certas individualidades, certos valores, e é melhor em cada coisa. Eu acho que... e cada um, e por isso que eu acho que é muito válido também, e é fundamental essa questão da influência. Acho que a influência é um ponto muito justo, porque se eu tô aqui hoje, se a Manu tá aqui hoje, se o Luiz tá aqui hoje, o Léo, o Lucão, é porque nós fomos influenciados por certas pessoas que nos ajudaram a construir a pessoa que nós somos hoje. Então, pessoas que nos auxiliaram a justamente achar essa direção e falar, vai, agora voa. Com certeza. E o Léo falou da questão da intuição, e é muito louco, né? Porque realmente eu acho que no fundo a gente sempre tem ali dentro da gente o que a gente sabe que a gente quer e o que a gente não quer.
Mas muitas vezes também, não sei, como uma pessoa jovem e começando uma vida profissional principalmente, acho que durante muito tempo, e não sei se vai continuar, enfim, acho que muitas vezes na vida a gente se pergunta se a gente está no caminho certo. Sim. E em muitos momentos também eu parei pra pensar se eu realmente sabia, entendeu? Porque às vezes eu senti em alguns momentos que eu não sabia, de fato. Assim, a questão da intuição, lá no fundo você sabe, mas tinha hora que eu falava, gente, eu não sei O que eu tô não arrumando? eu não sei o que eu vou seguir, o que eu vou fazer. E graças a Deus também, como eu nasci numa família privilegiada, que sempre me apoiou. E é uma coisa que eu cresci ouvindo do meu pai também, muitas vezes. Meu pai e minha mãe mudaram de profissão e de carreira, enfim. E eu via meu pai com seus 50 anos, minha mãe também, falando... Eu não sei ainda o que eu quero ser quando eu crescer. Meu pai tem até um livro, O que eu quero ser quando crescer. E a gente fica nessa. E principalmente nós, como jovens, como 18, 17 anos, a gente tem que decidir o que a gente quer. Uma angústia muito grande. Na nossa vida, mas a vida é tão grande, a vida tem tantos anos aí pela frente que a gente pode ser agora, pode ser outra coisa depois, e depois, e depois. Então, eu acho que falando isso, não cumprindo totalmente, porque nem sempre eu tive essa clareza e tenho essa calma de não, calma, a gente só tem 19 anos, a gente ainda vai viver muita coisa. Por um outro lado, fica essa ansiedade, essa angústia, né? Então, mas no fundo a gente sabe. E se não souber também, tá tudo bem, que uma hora você vai saber. Cara, eu não sei, como é que eu olho as coisas que eu faço? E isso é em tudo, viu? Na minha família, nos meus negócios, com as minhas crianças, os meus cachorros, no jiu-jitsu, tudo. Eu não tenho controle. A quantidade de coisas que eu tenho controle sobre são muito poucas, muito pequenas. Só o fato de eu ter acordado hoje de manhã e estar andando de um lado para o outro já é sorte. Isso aí a gente estava falando antes de começar. As chances de cada um de nós termos nascido são infinitesimalmente pequenas. São pequenininhas, muito pequenas. Ou seja, tem muito pouca coisa que eu posso controlar. A única coisa que eu posso fazer é o que eu falo de stack the deck. Eu posso fazer o jogo virar a meu favor. Eu posso melhorar as minhas probabilidades. Então, por exemplo, se eu me focar nas coisas que eu posso controlar, eu não tenho controle sobre recursos, eu não tenho controle sobre a minha capacidade mental com que eu nasci, eu não tenho controle, eu tenho um caminhão de coisas, saúde, eu tenho um caminhão de coisas que eu não tenho controle. Agora, eu tenho controle da quantidade de trabalho que eu boto nas coisas que eu faço. E isso aí eu falo, ninguém vai trabalhar mais do que eu. Isso eu posso controlar. Eu já estou melhorando as probabilidades um pouquinho a meu favor, sabe? Nós pensarmos em termos a decisão de, vocês estavam falando, ir para a faculdade ou não ir para a faculdade. Essa decisão em si, ela é uma coisa que você pode controlar? Pode controlar. E de toda forma, ir para a faculdade requer dedicação para aquele programa que está sendo oferecido. Não ir para a faculdade requer dedicação a um programa que você está criando. Mas de toda forma, requer a responsabilidade de acordar todo dia e falar, quer saber? Hoje eu vou terminar um dia um pouquinho melhor do que eu comecei. Eu vou aprender alguma coisa. Mas no fim de 365 dias, bicho, se você aprender um pouquinho todo dia, você melhorou pra caramba no fim do ano. Mas aí, essa que é a dificuldade que eu vejo hoje. Eu tenho muito menos tempo de vida pela minha frente do que vocês. E eu acho que me levou tempo de aprender que as ações pequenas a cada dia são muito mais importantes do que a nossa preocupação se vai dar certo ou não no futuro.
Eu não sei nem se eu tô vivo amanhã. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que justifica essa ansiedade juvenil que pelo menos eu sinto, estou compartilhando aqui com vocês. Essa frase é: tenho pressa de existir. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito, que eu levo muito na minha vida. Eu olho para frente e vejo justamente uma estrada gigantesca pela frente e sinto pressa. E o que eu acho que acontece é que nós aqui no começo da nossa jornada, e por mais que com quase 2 décadas de vida eu considero que eu estou no começo da minha jornada, eu acho que a nossa vida é um grande quebra-cabeça. O legado que a gente deixa aqui, a imagem que a gente vai deixar, depois que a gente for embora, é um quebra-cabeça. O que a gente quer construir é um grande quebra-cabeça. O que acontece é que no começo da vida a gente tem pouquíssimas peças. E a gente tem que trilhar o nosso caminho, conhecer pessoas, se expor a diferentes experiências, viajar pelo mundo, trabalhar, viver e aproveitar a jornada. E a cada casinha que a gente vai andando nesse jogo, a gente vai ganhando uma nova pedra, uma nova peça desse quebra-cabeça que é tão grande. E aos poucos a gente vai, inclusive no meio do caminho, começando a entender que imagem que está se formando. No começo é uma grande confusão. Então, mais uma vez, a família que eu vim me deu várias peças para começar a formar essa imagem. As pessoas que eu fiquei amigo no começo da minha infância me trouxeram muitas pecinhas. O lugar que eu comecei a trabalhar. Tudo isso vai deixando a nossa intuição cada vez mais próxima de certeza. Porque quanto mais dessa imagem a gente vai vendo, mais convicto a gente vai ficando também do caminho que a gente está seguindo. Então acho que é um grande quebra-cabeça. E justamente por nós jovens termos tanta dificuldade de entender que imagem que vai ficar, tenta fazer esse exercício. Imagina uma imagem se formando. No começo você acha que é um leão, aí depois tá virando um macaco, que depois tá virando um tubarão. Chegar você não sabe que imagem que tá se tornando. Então por mais que você fica muito curioso para saber o que vai acontecer. E essa curiosidade nos dá pressa de existir. Acho que essa pressa de existir é fundamental, mas ao mesmo tempo isso dá um desespero fudido, para falar a verdade. Às vezes é foda. Simplesmente dá vontade de completar o quebra-cabeça, só que eu começo a pensar: caraca, quando eu completar meu quebra-cabeça? E aí? O que acontece? Você monta outro. Cara, eu espero, e esse quebra-cabeça, eu tenho essa cena. Sabe aquilo que eu falei no começo? Que os bons momentos primeiros acontecem na nossa cabeça e depois? Eu tenho uma cena muito boa, que eu tenho muita convicção que um dia ainda vou viver. Eu acho que eu vou ser um avô muito foda. Eu acho que eu vou ser aquele avô, nossa, muito foda. Eu vou levar meu neto pra comer sorvete todo domingo. E depois do jogo do Galo. E aí, eu vou levar ele pra comer sorvete, e certo dia eu vou sentar pra comer sorvete com ele. Eu sempre vou pegar o meu sorvete favorito, que é o de chocolate amargo. Meu neto, ele é mais infantil, né? Criança, esses meninos. Ele vai pegar de morango com baunilha. A gente entende. E o que vai acontecer é que eu vou sentar pra ele e vou começar a contar pra ele um pouco do quebra-cabeça que eu construí na minha vida. E vou tentar deixar um pouco de peça com ele, pra que ele possa construir o próprio. Engraçado como é que eu tenho essa cena na minha cabeça, mas é uma convicção tão grande que eu vou sentar na calçada pra comer sorvete com meu neto e vou contar um pouco dessa história. E eu acho que justamente esse é o legado. Portanto, dessa vez eu não vou pegar vocês de surpresa, de fazer uma pergunta que nem eu tenho a resposta. Mas eu queria deixar reflexão pro João, pro Lucas, pra Manu. O Luiz acho que já tem isso mais bem definido, talvez ele possa compartilhar com a gente. Mas para todos que também estão escutando, que legado que você quer deixar aqui? Não necessariamente o legado é pelo que você quer ser lembrado. Porque pelo que você quer ser lembrado, às vezes nós jovens pensamos que a gente tem que criar o próximo Facebook. Isso é uma inverdade. Nosso legado não precisa ser gigante pro mundo, tem que ser gigante pra gente. Então, acho que é interessante a gente pensar. Se você hoje pudesse sentar com o seu neto para tomar um sorvete, qual é a história que você gostaria de contar para ele? E quais peças você gostaria de deixar para contribuir para que ele monte o próprio quebra-cabeça? Lucão, você tem um lenço aí? Porque essa aí do neto acabou comigo aí. Só que eu acho que concordo totalmente. Eu acho que o legado é um exercício muito legal de se fazer. Só que eu acho que um pouco antes disso, antes de você até imaginar
onde você quer chegar, acho que um ponto interessante de levantar também é estar evoluindo todo dia, igual o Luiz levantou. Eu acho que você nunca parar. Independente da direção que você estiver indo. Alguma hora você vai encontrar a sua direção. Mas parado, se você estiver parado, você não vai conseguir encontrar a sua direção. Então, se você estiver em constante movimento, numa busca assim, incessante por tentar encontrar esse caminho certo, vai ser quase impossível de alguma hora você não ver alguma coisa e falar: caraca, é isso aqui. Eu não acredito em sorte. Eu acho que a sorte, ela é uma competência técnica junto com uma oportunidade. Eu acho que a definição de sorte é a competência técnica que você tem, que você adquire por essa busca incessante, estudando e ampliando, se horizontalizando seu conhecimento, ao mesmo tempo que você está nessa busca constante por oportunidades. Eu acho que um ponto interessante até de falar do meu caminho para chegar até aqui na Insight. Eu acho que um ponto X assim na minha trajetória foi quando eu saí do 3º ano do ensino médio e falei: pronto, agora eu vou para faculdade. Aí eu fiz cursinho para federal, estudei, passei na federal. Não, quer dizer, fiz o Enem. Fiz o Enem. Calma, antes de passar. Fiz o Enem. Só que entre o Enem e até sair a nota, tem tipo uns 2 meses. E esses meses eu não conseguia ficar parado. Eu queria estar em constante evolução, queria estudar coisas novas. E nisso eu conheci esse mundo do marketing digital. Eu já tinha uma base de empreendedorismo do Sebrae, que eu, Léo e Manu fizemos o técnico de administração do Sebrae, que somos muito gratos até hoje, que nos ensinou muita coisa, uma base muito boa. E aí eu vi esse universo do marketing digital e foi uma coisa igual o amor à primeira vista. Foi uma coisa que eu vi e falei: caraca, não era engenharia que era pra mim. Eu sentia que eu era bom em matemática aqui e ali, mas quando eu vi realmente essa questão de comunicação, de marketing digital, acho que foi quase como um amor à primeira vista. E lógico, eu tive apoio total dos meus pais também, por essa questão de faculdade, por não ser o caminho aí padrão, porque eu me vi numa escolha entre ou entrar numa faculdade federal, cheguei a passar na Federal de Administração, aí esquece. Fui ver administração, publicidade e propaganda, só que eu via que na internet era o lugar onde as pessoas mais estavam colocando conteúdo sobre marketing digital. E conteúdo que eu estava constantemente pesquisando e aplicando no meu dia a dia. Então eu me vi que não fazia tanto sentido no meu caminho. No caminho certo do momento pra mim. Então eu acho que essa questão, pra mim, essa sorte que eu tive de encontrar assim pessoas incríveis à minha volta, que lógico, me influenciaram, mas influenciaram positivamente, me apontaram a direção. Acho que essa sorte, que é a competência técnica agregada à oportunidade, veio no momento justamente porque eu não estava parado. Então acho que esse é um ponto muito interessante de levantar também. Olha, tem uma frase que eu vi de um cara que eu admiro muito, que é o Bruno Perini. Essa frase eu tô doido pra usar ela desde o primeiro episódio. E agora vem. É o momento. Rufem os tambores. João, eu respeito seu posicionamento, mas eu acho um posicionamento burro. Tô zoando. Só pra deixar claro. É piada. Mas eu vou bater de frente com você nessa. Porque o Luiz Pires agora cedo falou uma coisa e você bateu de frente com o que ele falou. E aí eu vou pegar um ponto de referência da filosofia que eu trouxe nas últimas conversas, que é justamente sobre os 3 terços que existem. Para não ficar repetitivo, eu vou citar rapidamente. Na vida existem 3 terços. O seu é tudo aquilo que você pode fazer. Sim. Mas tem o do outro e tem o do universo. Uhum. Então é o seguinte, Luiz, pegando um pouco da tua referência, a gente tem que ter muita sorte. Muita sorte.
quando o assunto é o terço do universo. Porque primeiro a gente já teve uma sorte fodida de ter sido o espermatozoide que ganhou a corrida, pô. Depois disso a gente tem sorte de acordar todo dia, bem, com 2 braços, 2 pernas, pô, sem nada pra reclamar. Eu tenho uma sorte fodida de ter nascido na família que eu nasci. Tudo isso não dependia de mim. Agora sim, reafirmando o que você disse. No seu terço. No seu terço. Ah, justo. Agora sim, você tem a sorte que depende de você. Concordo. Que é justamente se ampliar a oportunidades, a experiências, para que você possa gerar a sua sorte. Então, quando uma pessoa virar para você e falar, você alcançou isso porque você teve sorte, você pode virar para ela e falar, olha, se você estiver falando das coisas que eram responsabilidade do universo, que não dependiam de mim, isso, eu tive muita sorte. Agora, se você quiser falar do meu terço, que eu tive sorte no meu terço, irmão, vai catar coquinho. Porque essa sorte que você tá falando foi trabalho duro e suor. Então, a gente tem sorte em tudo aquilo que não é responsabilidade nossa. E a gente tem mérito em tudo aquilo que é responsabilidade nossa. Exatamente, responsabilidade nossa. Definitivamente. É. Então, a gente tem que contar com a sorte de vez em quando. De vez em quando é quando não depende da gente, pra gente alcançar esse sucesso. Concordo 100%. Também tem uma parte de tomar riscos, né, cara? Porque se todo mundo fizesse, se todo mundo seguisse o caminho que é especificado, que é determinado, que é o caminho que funciona para a maioria, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo é engenheiro, pô, que mundo que a gente viveria? Ia ser um mundo muito chato, porque não ia ter progresso nenhum, é sempre a mesma coisa. Agora, tomar risco não quer dizer ser irresponsável. Existe, eu no meu business, por exemplo, com a pandemia, eu vi a oportunidade de mudar o nosso modelo de negócio. É um risco que nós tomamos e que está funcionando. Mas nós nunca fomos irresponsáveis. Eu nunca coloquei todo o dinheiro da empresa empreendimento novo. Ou seja, existe um certo elemento existe sim sorte de nascer com 2 braços, 2 pernas, cabeça pensante. E isso todo dia a gente tem que agradecer, bicho. Tem que agradecer porque é sorte mesmo. Imagina hoje uma coisa que é muito presente nas nossas vidas. Só o fato de você não estar vivendo na Ucrânia, você já está com sorte. Uhum. Há uma semana atrás não fazia a mínima diferença. Ou seja, a vida muda muito rápido. Muito rápido. Eu estava lendo um artigo. A principal razão de bancarrota pessoal nos Estados Unidos é doença. O que é isso? Cara, bancarrota, o cara ia à falência, né? Tá. O cara ia à falência. Nos Estados Unidos é doença. Por quê? Não existe seguro de saúde público. Tudo é pago. Putz, nossa, verdade. Ficou doente? Não trabalha. Não trabalha, não tem seguro de saúde. Não tem seguro de saúde, você tem que pagar do bolso. Não consegue pagar do bolso porque você não tem trabalho. Vai uma uma bola espiral. de neve. É uma bola de neve. E essas são as coisas que a gente não conta, né? Que nós não pensamos muito. Esses são elementos de sorte. Eu sempre falo para os meus filhos, a diferença entre viver onde nós vivemos e estar morando na rua é desse tamaninho. Por mais que o esforço que a gente coloca é para manter essa diferença. Sabe? Mas aí é que vem a parte que me preocupa no mundo em geral. E me preocupa, e eu vejo em vocês uma energia diferente. Eu espero que outros jovens, amigos de vocês e outras pessoas que estejam escutando, pelo menos parem para pensar no que eu vou dizer. A vida não é fácil, mas ela
mas ela é fazível. Ela é fazível, mas ela também não é ruim. Cabe a cada um de nós tomar responsabilidade pela vida que a gente quer viver. E não achar desculpa. Não achar desculpa. O cara quer fazer nada, não tem problema, bicho. O risco que a gente assume equivale ao tamanho da responsabilidade que a gente quer pegar, né, Luiz? Exatamente, porque precisa ter coragem. O cara, para falar que meu primo, eu tenho um primo, por exemplo, que ele resolveu ser escalador profissional. E chegou 30 anos de idade e não podia escalar mais. Ele vive uma vida de dificuldade, mas se você for falar com ele, ele veste essa vida de dificuldade com prazer, porque foi a escolha que ele fez e ele teve responsabilidade e coragem de aceitar que esse era o preço para poder ser um atleta profissional de uma categoria que não pagava bem. Eu acho que essa é a escolha que nós todos temos que fazer. Qual é a vida que você quer? O que é importante para ti? E aí constrói, vai montando os tijolinhos a cada dia. E citando Guimarães Rosa e mandando um abraço pro meu pai, que ama essa frase, porque a vida que é da gente é coragem, né não, Luiz? A vida que é da gente é coragem, cara. Se você parar para pensar, nada é além de coragem. Tudo, todo dia. Tá aqui falando, colocando as nossas ideias para quem quiser escutar, leva coragem, cara. Aí, coragem. Porque você leva tapa na cara, tem nego que vai te criticar, tem nego que tem risco de ação judicial, porque você mencionou o Jeff Bezos e foi uma crítica. Existe, tudo é coragem, cara. Caraca, eu gostei. Não, mas eu gostei disso, viu? Coragem. Coragem é justamente quando você percebe que o risco de perda pode ser menor do que o ganho. E quando você vê isso, você vai lá e dá um passo. E faz. Eu acho que todos temos medo. Uhum. E medo tem uma função importante na vida, de nos manter vivos. Sim. Se ele não tivesse medo, tava todo ele mundo devia estar morto. Tava todo mundo morto. Tava todo... Exatamente. Eu gosto de mergulhar, né? Eu gosto de mergulhar. Toda vez que eu pulo do barco, nos primeiros segundos, eu tenho medo. Sempre tenho. Pô, não vou ter medo. Porra, posso morrer, cara. Eu não quero morrer hoje. Eu tenho que voltar para ver meus filhos. Sabe? Ou seja, ter medo é parte da vida. Exato. Ter medo é parte da vida. A diferença é... Eu tenho os meus valores e os meus princípios são fortes o suficientes para eu encarar esse medo e tomar um passo adiante? Essa que é a diferença. Quando a gente pensa aí na história dos 300 do pessoal de Esparta, eles sabiam que eles iam morrer, meu irmão. Ia falar de Esparta. Tem certeza que ele ia falar de Esparta. Igual o Kobe Bryant. Ih, pronto, deu crise. Agora deu crise. Você quer explicar por que você tá rindo, Léo? Não, pode deixar. Mas é isso, cara. Tem que ter coragem, meu irmão. Fala 300. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Sem coragem não tem jeito. O dia que o medo for maior que a coragem, aí complica. Dependendo da situação. Cara, eu vejo uma coisa que pra mim não faz o menor sentido. Tem gente que trabalha em empresas, detesta o que faz. Todo dia o cara detesta o que faz. Vai pra casa sabendo que no dia seguinte ele detesta o que vai fazer. Porra, por que continua fazendo? Falta coragem. Uhum.
Não é falta de saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Ele sabe que ele detesta aquela porra todo dia. Falta coragem. Coragem de sair da zona de conforto, né, Luiz? É uma zona que, querendo ou não, mesmo que incomode ele, é uma zona que ele está numa estabilidade, querendo ou não. Mas é uma estabilidade falsa. Uma falsa, porque ele cria na cabeça dele. Que vai ser pior. Ele acredita. Na Se cabeça ele- dele é o pior lugar, é o mais instável ali. É. Se ele não gosta daquilo. Mas aí... Não, mas ele é muito difícil sair da zona de conforto. O ponto é esse. Ele precisa de uma certa coragem pra ter essa decisão, tomar essa decisão de sair da zona de conforto. Um grande... Mas se você não tomar esses riscos, perdão, Léo, se você não tomar esses riscos de tempos em tempos, a sua vida é certa de ter uma crise. Certa, garantida, porque você vai chegar lá com os seus 40, 50 anos de idade, a empresa vai olhar para você e vai falar, olha aqui, meu filho, muito obrigado, você apareceu todos os dias aqui, mas você nunca demonstrou que gostava dessa porra aqui, eu não posso te promover, um abraço, um beijo, um queijo. Agora você tem 50 anos de idade e não sabe o que fazer da vida. Tem... Remetendo ao último episódio de branding, quando você perguntou pro João por que ele usava a camisa da Nike, tinha algum significado. Nossa, trilha aqui, eu vou fazer uma volta, se liga no storytelling. Tem uma bebida que eu gosto muito, sempre que eu tô bebendo ela, todo mundo me olha com um olhar de julgamento extremamente forte. Mas eu gosto, e podem me julgar à vontade, eu não tô nem aí. Mas eu adoro tomar uma tônica zero com gelo e limão Patrocina o Léo, pura. pelo amor de Deus, pai. E sabe de uma coisa? Onde é que tá o branding aí? Você gosta, Luiz? Ah, moleque. É o seguinte, cara. Isso Como é você dividido. fala, o amargo? O que sempre tá escrito na lata. E quando eu bebo aquilo, eu me sinto melhor ainda. É uma frase que pra mim é quase um lema. E pra ser muito sincero, eu tô vivendo um momento da minha vida em que essa frase tá fazendo muito sentido, Luiz. A frase tem escrito na tônica é o amargo transforma. E Luiz, ele transforma pra caralho, cara. Sabe o que acontece? É que o seguinte, a gente adora a zona de conforto. Ela é quentinha, ela é confortável. Você tá feliz nela. E você acha que você vai ficar ali pro resto da sua vida. E às vezes a vida nos coloca em zonas de desconforto. E quando a gente se vê encarando fases e zonas de desconforto muito grandes, igual a que eu entrei recentemente, a gente se vê muito perdido, sem vontade, sem coragem de encarar isso, porque a gente olha pra trás e via que a gente estava num lugar tão confortável, tão realizado, tão feliz, e com a sensação de que a gente ficaria ali pra sempre. Daí a vida que surpreende muitas vezes a gente estava tomando um suco de morango docinho, e ela serve uma tônica. E você bebe a tônica, e ela é amarga no começo. Aí você fala, parece remédio. Mas aí você bebe mais um pouco. E você se entrega àquela lata. E você mata a lata de tônica. Aí você fala, me vê um suco de morango. Fala melhor. E aí o que acontece é que, por mais que quando você começa a enfrentar uma fase, um estado de desconforto, você não quer enfrentar aquilo de jeito nenhum. Mas tem momentos em que simplesmente a vida te desafia. E uma coisa que eu aprendi, que eu tenho muita convicção também, é de que a vida, ela não traz não traz uma luta maior do que aquela que pode ser vencida por essa pessoa. Então a vida às vezes surpreende a gente, igual me surpreendeu e me tirou de uma zona que pra mim era a mais confortável de todas. Me trouxe um desconforto fudido. E a real é que a gente só consegue vencer essa luta quando a gente se entrega ao desconforto, com a crença inabalável de que o amargo transforma, e que toda zona de desconforto gera crescimento e engrandecimento. E é com esse tipo de raciocínio que a gente tem que enfrentar todo tipo de desconforto que a gente tem na nossa vida. Um dia vai ser o término de um namoro, outro dia vai ser a briga com um amigo, outro dia vai ser, quem sabe, uma fase de desconforto e desafios que você vai ter na tua empresa. Então, a vida ela não é fácil mesmo não, Luiz, porque cada um enfrenta algum tipo de luta. Todo mundo tá lutando por alguma coisa. E às vezes essa luta tem dias que parece que é um bicho de 7 cabeças.
E o que a gente tem que fazer, às vezes, é se entregar à luta, pegar sua espada, teu escudo e falar... É quantos? Cara, olha, vou falar pra você. Eu lembro muito bem o dia que eu sentei com meu pai pra conversar, pra falar que eu não queria mais ficar na Marinha. E, pô, se você parar pra pensar naquela época, meu pai era sapateiro, bicho. Ser oficial de Marinha, pô, era uma vida muito melhor do que ele jamais pensou em ter. Quando eu sentei pra falar com ele, a única coisa que ele me perguntou foi: você vai se sentir confortável com a pressão? Pressão da vida. Porque eu estava num movimento, num lugar confortável. E aí eu levo isso para diante, cara. Você quer ser empreendedor? Tem que se sentir confortável com a pressão. Quer ser um atleta de sucesso? Tem que se sentir confortável com a pressão. Porque todo dia é pressão, meu irmão. Não existe, quer fazer alguma coisa diferente na vida, quer atingir alguma coisa que seja diferenciada. E diferenciada que eu digo é em direção ao que você determinou como sucesso na vida. Você tem que gostar da pressão. Tem que gostar da calça apertada, do sapato apertado. É ruim. Tá faltando dinheiro para pagar as contas. Gosta da pressão, meu irmão. Tem que gostar. Se não gostar, não faça, porque você não vai ter sucesso. Tem que gostar da pressão. E aí uma coisa que eu falo para meus filhos. Eu, de vez em quando, eles entram nas competições aí, né? Jiu-jitsu, futebol e tudo mais. Eu sempre falo para eles. Eles me perguntam: se eu perder? Perder? Você nunca vai perder. Porque às vezes a gente ganha. Às vezes a gente aprende. Mas você nunca perde. Perder não existe, cara. Pra mim, o maior exemplo de saber lidar bem com pressão é o Jordan. Vendo o documentário... Kobe Bryant. Não sinto mais esse atleta. Não sinto mais esse atleta. Mas, vendo um trecho do documentário na Netflix do Jordan, que é uma das minhas séries favoritas que eu vi, me impactou pra caramba. Tem uma história de que ele tava num jogo, e o jogo são 3 jogos. Não são... quem fizer... Final? Não. Isso, nos playoffs. E... São 7. 7 jogos, 7 isso. jogos. Daí ele foi pro primeiro jogo, era fora de casa, e eles tomaram um pau. Isso é em manchete que Jordan jogou mal, foi apagado, querendo ou não, ele era a estrela do time. E ele sentiu a crítica vindo. E reza a lenda de que a estrela do outro time chegou pra ele no final do jogo e falou: bom jogo, hein, Jordan? Com um tom provocativo. E disse que o Jordan chegou no vestiário, sentou com todos os jogadores do time, falou isso e usou isso de motivação. Não, vamos pra cima, vamos acabar, vamos mostrar pra ele que a gente veio pra jogar mesmo. Usou isso como um fator motivacional. Uma simples provocação. Ele foi pro jogo na casa do Chicago e o Jordan simplesmente fez a quantidade que o outro jogador que provocou ele fez no jogo inteiro. O último, que já foi uma quantidade grande, ele fez tudo no primeiro tempo. E foi, assim, fora da curva, assim como tudo que o Jordan fez. Primeiro quarto, isso. Foi cabuloso. Ele fez muita cesta. E aí, nesse documentário, perguntaram pra ele: é verdade que aquele jogador fez a provocação pra você? Aí entrevistaram o jogador no documentário. Falou: eu até ouvi essa história aí de que eu provoquei, de que eu fui lá e cutuquei o Jordan, cutuquei a onça com vara curta, mas não falei nada com ele depois do jogo, bicho. Aí perguntaram pro Jordan. Ele falou: hoje eu já posso falar. Confesso que eu inventei aquilo pra me dar mais motivação de jogar com mais garra. Então ele pra mim é um grande exemplo de como é que a gente pode trabalhar com pressão. Com ele eu aprendi que trabalhar é bacana, mas trabalhar com pressão, às vezes você vai até mais longe com isso. O interessante é fazer igual a Luiz, você tem que usar a pressão como combustível às vezes. Um turbo. E não como algo que vai te puxar pra baixo. Então fica aí a história interessante do Jordan. Você tem alguma do Kobe Bryant que você quer compartilhar com a gente? Não.
E tudo. Cara, a verdade é a seguinte, eu não gosto de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar. O que eu gosto é o que tem dentro do trabalho. É o que eu consigo aprender a meu respeito. É o que eu consigo entender quem eu sou realmente. Quando eu estou trabalhando, quando eu tenho uma data que eu tenho que entregar um projeto e eu não estou com saco de trabalhar, só eu que sei disso, mais ninguém. E como é que eu consigo continuar e seguir adiante e fazer força para conseguir entregar o que foi prometido? Ou seja, essa ideia de gostar da pressão, de gostar da dificuldade, de gostar da adversidade é extremamente necessária para a gente atingir qualquer coisa na vida. Porque nada é fácil, irmão. Nada. É bom, mas não é fácil, não. E tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, cara. E vai só Tudo é aprendizado. formando e trilhando esse tal caminho aí que a gente tá falando, né? Concordo. Talvez o maior aprendizado que eu tive na vida foi quando o meu primeiro filho nasceu. Antes de ser pai, eu achava que ser pai era assim. Eu vou escolher um terreno, eu vou escolher as sementes, eu vou escolher a quantidade de água, a quantidade de sol, e eu vou montar, e eu vou fazer um jardim. Esse moleque vai sair do jeito que eu quero. Não. Criar um filho, eu achava que criar um filho era criar um jardim. Criar um filho é como plantar uma árvore. A árvore vai fazer o que a árvore vai fazer. A única coisa que eu posso fazer é podar se ela estiver muito perto do fio de alta tensão. A mesma coisa na nossa vida. A vida vai seguir do jeito que a vida vai seguir. 98% da vida está fora do meu controle. A única coisa que eu posso fazer é tentar controlar para evitar que ela se torne mais difícil do que tem que ser. É isso. Então, quer fazer a vida mais fácil? Não enche os cornes todo dia. Não se mete com o nego que não vale porra nenhuma. Essas são... Cara, esse é o segredo da vida, é de você botar as cartas em seu favor. Se associa com pessoas que sejam positivas, se associa com objetivos bons, lê, se educa. Porra, cara, é isso. E nunca para, meu irmão. Continue tolo, continue faminto. Continue a nadar. Não pode. Acho que a gente tomou um rumo muito legal na nossa conversa. Eu acho que a gente está já encaminhando aí para o nosso último bloco. Mas antes eu queria colocar um ponto do podcast em si. A gente está falando muito da gente aqui, mas falando agora como Insight. Nós representantes da Insight aqui. Temos que falar um pouquinho sobre o podcast. Não só podcast, mas sobre a Insight, que é uma coisa muito maior que tudo isso. Será que a Insight está no caminho certo? Se a gente olhar para trás, desde o nosso primeiro episódio, desde quando a gente estava planejando criar, ver todos os temas que a gente criou até hoje, todos os debates, todas as reflexões que a gente causou. Todos os insights. Eu acho que uma cooperação vai ser muito legal. Ao fim de toda a temporada a gente pegar um trecho curto do nosso primeiro episódio e dar uma olhada de como é que tá. Sim. Eu acho que se a gente pegar pra ver o nível de entrosamento, de papo, de reflexões que a gente tá trazendo aqui, comparar com o nosso primeiro episódio, a gente em somente 8 episódios já vai ver um crescimento fodido. Então, eu acho que vai ser inclusive engraçado a gente fazer essa comparação. Eu acho que a Insight tá crescendo da maneira em que eu esperava, mas da maneira que eu gostaria que estivesse também. Até porque também a Insight aqui não é o projeto principal da gente.
Então acredito que, na medida do possível, com os Ainda. recursos que nós temos para poder dedicar para o projeto, ele tá ficando lindo. Tá me dando muito orgulho do que a gente tem feito. E o que eu desejo pra gente é que a gente só continue trilhando esse caminho, sempre ajustando, sempre trazendo novidades, estratégias de crescimento, que é uma coisa que a gente tem feito recorrentemente. A gente sempre está tentando trazer coisas novas aqui internamente para a gente poder melhorar dinâmica, crescimento, etc. Mas no final das contas, todos nós somos mensageiros aqui e eu só quero tentar trazer uma mensagem bonita. Eu acho que, no fim das contas, o que me mais dá orgulho, assim, desse projeto que a gente tá evoluindo com ele, tá levando pra frente, que é a Insight, é a questão de como que a gente tá impactando pessoas ao nosso redor. Já escutei... Que a gente nem imaginaria. Exatamente, pessoas que nem imaginaríamos, que estão chegando pra gente e falou, caraca, João, eu nunca me interessei por esse assunto de empreendedorismo, marketing, branding, só que vocês falam de um jeito tão natural, tão como uma conversa mesmo, que eu tô vendo de outra maneira para esses assuntos de vida mesmo, que são necessários para qualquer um, que são aplicáveis independente do que você for fazer na vida. Acho que aqui é uma conversa mais de vida mesmo. Então acho que no fim das contas, eu acho que a gente está conseguindo alcançar um pouco do propósito mesmo, que pelo menos eu busquei com o Insight, de tentar atingir pessoas com todos os insights que a gente tinha diariamente em conversas com o Luiz, que eram conversas de consultoria de branding que a gente fazia toda semana, e eu falava, caraca, não é só eu que mereço isso, não. O povo merece isso também. Não pode ficar só não pode ser só eu que posso ter o direito de ouvir isso aqui. Então, o feedback de cada um de vocês que estão nos ouvindo agora é muito valioso, e peço para a próxima temporada também que viremos com novidades e divulgaremos em breve nas nossas redes sociais. Peço que você aí que está nos escutando agora, chame no direct mesmo, ou comente aqui no YouTube, tudo que você gostou da nossa temporada, todos os insights, tudo que você acha que devemos manter. Queremos dicas também, perguntas, queremos a presença de você que está nos ouvindo também. Que eu acho que no fim das contas, a gente está fazendo isso para o público também. É pela gente, mas é para o público também. No primeiro episódio, eu lembro que eu falei que eu não me imaginaria terminando o ano, que a gravação foi em 2021, né? Que a gravação foi no final de 2021, falando que eu não me imaginava sentada nessa cadeira, conversando e tendo um podcast com pessoas tão incríveis. E hoje a gente terminar essa primeira temporada do jeito que foi, com os feedbacks que a gente recebeu, com tudo que a gente aprendeu no caminho, tudo que a gente conversou. Fica um gostinho de quero mais, porque acho que tá só no início, tá só começando, mas estou muito feliz de a gente terminar essa temporada desse jeito e com tudo que a gente tá recebendo. Para mim, o maior parâmetro é que o que a gente está produzindo aqui é o que eu gostaria de estar consumindo. E é o que eu gostaria de estar abrindo o Spotify e YouTube para estar vendo. Só que eu tenho, mais uma vez, o privilégio e a sorte. A sorte porque tem coisas aqui que não dependem só de mim. O meu privilégio e o mérito de terem coisas que dependem de mim aqui. Eu tenho o privilégio de não só estar escutando, mas estar fazendo isso daqui. Para mim, é uma honra, é um prazer. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Velho. Manuela, você acha que você tá indo no caminho certo? Eu acho que eu tô, honestamente. Eu acho que eu tô porque eu tô vivendo um dia de cada vez e terminando os dias felizes, assim. Então, e aprendendo muito todo dia. Eu tô numa fase da minha vida que eu tenho aprendizados diversos, de fontes diversas, e consigo encerrar meus dias felizes e com isso em mente, muito grata. Então eu acho que
eu tô num caminho certo. Você acha que você tá no caminho certo, bonitão? Acho que sim. Acho que sim. Não só acho. Eu acho. Não. Falar que tem... Pera aí. Eu tô, Fala, Luiz. Tô com dúvida. Tô com dúvida. Eu acho que vendo principalmente todos, igual eu comentei, todos esses feedbacks, conversando mesmo com pessoas, colhendo opiniões diversas e me vendo hoje em dia trabalhando e chegando em casa e buscando incessantemente por mais sobre esse meio que eu tô, mais informação mesmo, mais aprendizado, mais trabalho. Eu me identifico muito, igual eu falei. Então acredito que eu estou aí na direção certa, só que eu acho que tem muita lenha para queimar nessa fogueira ainda. Com certeza. Então acho que o segredo da coisa é não parar, só que a direção e as pessoas que estão me acompanhando nesse caminho aí, pessoas incríveis que só me agregam a cada dia. Então acredito que por isso eu acho que no momento eu diria que eu estou no caminho certo. Lucão, aproveita e vem pra cá. Opa! Você acha que você tá no caminho certo? Não, vou ficar aqui logo de uma vez, porque vai ficar assim. Vem pra cá. Cuidado pra não tampar o Luiz aí. Cara, esses dias, no começo desse ano, eu adotei uma prática, eu acho muito interessante vocês adotarem também. Todo dia você faz tipo um mini calendário. Vai te pegar, né? Tá lá. Você pega um caderno, pode ser esse caderninho. Você marca 30 dias e 12 de seu janeiro. Marca seu calendário mesmo. Uhum. E aí você põe no ladinho uma legenda com as cores. Eu já vi isso. No caso, o verde é bom, o azul um dia foi ok, e o vermelho é um dia meio... Blé. E aí, todo dia do ano, eu tô marcando esse quadradinho e faço uma média no dia, assim. Falo, tá, esse aqui foi legal. Geralmente os dias verdes são nos finais de semana, não sei porquê, né? Você vai marcar qual cor hoje? Hoje? Não sei, chegar em casa, eu tenho que pensar um pouco, eu falar, quer saber? Azul. É um exercício diário que você faz, essa eu reflexão. Todo dia eu marco lá. E é bom, assim, porque, por exemplo, geralmente quando tem um dia ruim, eu marco o dia ruim, só que eu falo assim, tá, amanhã vou fazer de tudo pra ser um dia bom. Tipo assim, eu sempre penso assim, hoje vou ter que marcar verde, Aí, cara, os dias que eu sou mais produtivo na faculdade, venho pra cá, tenho contato com outras pessoas também, porque eu acho que essa bagulho de pandemia me pegou muito também, essa questão de contato com pessoas, que fazia realmente muito tempo que não tinha essa rotina com pessoas. E é legal, tá sendo legal, eu acho. E tá tendo mais verde do que vermelho. E tá tendo mais verde. Sim. Então, E a maioria é azul, né? A maioria é azul. Verdade. Estatisticamente. Azul é o quê? Estatisticamente, a maioria é azul. Depois eu posso até mostrar, trazer pra cá, mas... Traz A pra planilha de milhões. Planilha de milhões. você viu isso? Foi com o Gentili? Oh, não foi. Não foi. É uma escolha, cara. Foi? É uma escolha. Todo dia de manhã a gente pode escolher que dia que eu vou ter. Perfeito. É um dia bom ou um dia ruim. Ô, Você Pires. tá no caminho certo? Você já respondeu. Não, Diga. deixa eu perguntar pro Pires primeiro. Pires, você aí que já tá... Tem o dobro da nossa idade. Já passei do primeiro tempo. O primeiro tempo pra mim já acabou, né? Como é que você avalia Já o teu voltei primeiro pro campo tempo? no Como é que você segundo. avalia a direção e o caminho que você tá indo pro segundo? Cara, eu sou um felizardo, né, meu irmão? Porque eu tive a oportunidade eu nasci com uma coisa muito interessante, que é uma voracidade por conhecimento e uma incapacidade de aceitar respostas superficiais. Ou seja, eu sou chato, né, meu irmão? Eu sou chato, eu sou o cara que pergunta, eu sou o cara que questiona, eu sou o cara que é insatisfeito com as coisas, eu sou o cara que não aceita o básico.
Eu sou o cara que quer viver a vida da melhor forma possível, a cada dia que passa. Eu acho que teve um momento, grande parte da minha vida, que eu era extremamente egoísta. E isso foi uma infelicidade, porque eu talvez tivesse tido a oportunidade de ir em outros caminhos que eu pudesse servir a sociedade melhor. Mas nas limitações do tempo, depois que eu aprendi que uma vida que não é a serviço dos outros não serve para muito, eu achei um business que, eu aprendo todos os dias. Então eu sento com vocês, eu sento com outros clientes, e vocês, os clientes, me falam coisas que eu sempre penso, eu nunca pensei nisso, nunca passou pela minha cabeça esse pensamento. E isso para mim é um presente. Ser provado errado todos os dias. Eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas a atingirem os objetivos delas. Eu tenho a oportunidade de me dedicar para o meu casamento e ser melhor que eu posso. Eu tenho certeza que se eu falar com a Amy, ela vai dizer para você que eu tenho um caminhão de problemas, mas eu faço o melhor que eu posso. Eu tenho a felicidade de ser um pai presente. Eu tenho meu próprio negócio, então eu posso gerenciar meu tempo. Eu levo as crianças na escola, eu pego as crianças da escola. Mas tudo isso foi pensado. Nada disso, como o João falou, nada disso foi por acaso. Eu pensei nisso, eu quero levar meus filhos na escola, eu quero pegá-los na escola todos os dias. E aí eu comecei a pensar de trás para frente. O que eu preciso fazer para eu poder ter essa felicidade? Não é à toa. Eu tenho 53 anos de idade e eu ainda faço jiu-jitsu. Os caras que treinam comigo têm aí 18, 19, 20, 21. Ontem mesmo, eu tô falando com um cara, ele falou, você tem o quê? E eu embolo na porrada, meu irmão. Eu embolo na porrada. Embolo mesmo, não boto o galho dentro, vou lá, faço treino. Às vezes eu saio dolorido, mas eu embolo. Mas por quê? Também foi planejado. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho excessos, eu não saio. Entende? Nada é à toa na vida. E aí que entra, por final, a coragem. Coragem de ser diferente, coragem de fazer a pergunta, coragem de dizer não, coragem de aceitar ser mandado embora de empresa porque eu não concordava com o que os caras estavam fazendo. Isso é coragem. Passei dificuldade? Passei. Tinha dia que eu não sabia como é que eu ia pagar as contas. Mas, porra, dormia bem. Toda noite eu dormia bem. Porque eu sabia que, eventualmente, o caminho ia ser encontrado. Porque a direção era correta, a gente não né? mora. Porque é o que eu falo para um amigo meu. Cara, a gente não mora no Afeganistão, meu irmão, onde Deus está tentando te matar. Se você precisar de dinheiro mesmo, pega uma vassoura, vai lavar a casa de alguém e tu arruma dinheiro para comer, cara. Então eu sempre tive isso na minha mente. E é isso que eu espero de poder continuar a passar para as pessoas. Eu não tenho muito para ensinar. A única coisa que eu tenho para dizer é uma vida de coragem é muito mais fácil do que uma vida de falta de coragem. É fácil? Não é fácil, mas é mais fácil. Fala aí, Manu, você ia falar um negócio. Eu ia falar que se você não tem muito a ensinar, nossa senhora. Nós estamos Porra, rapaz. Ai, caramba. Isso aí, cara, o que na verdade vocês escutam é essa voracidade de aprender. É parar para ler sobre filosofia, é parar para ler sobre psicologia, essas coisas. Mas eu não tenho resposta. Isso aí é coisa que eu repito dos outros, né? Eu que é muito mais inteligente que eu que pensou nessa porra antes. E acho que com essa a gente pode fechar com chave de ouro nosso último episódio da primeira temporada. Tá até chorando, né, Léo? Nossa. O Léo tava tentando fechar sem responder. Ele queria perguntar. Tentando fugir.
Tentando fugir. fala Leonardo aí, Léo. Feldman. Shinkman Lemos. Você está no caminho certo? Responda pra nós. Eu tenho muita crença e convicção de que sim. De que eu tenho muitos sonhos que são muito desafiadores. Acho que eu tenho um pouco claro a direção da qual eu quero ir. Então eu trago um pouco da responsabilidade de ter ousado sonhar. Ao mesmo tempo, sei que tem um custo alto tudo isso. Mas me sinto cheio de medo e cheio de coragem para seguir adiante, atrás desses sonhos. Então, satisfeitos? Satisfeito. Léo Poeta, pô. Léo Poeta, pô. Acho que depois dessa a gente pode fechar com chave de ouro. Queria agradecer vocês por inicialmente terem tido essa ideia junto comigo e terem topado entrar nessa doideira aqui, que já está sendo a realização do começo dos sonhos. Então, queria agradecer do fundo do meu coração ter essas pessoas incríveis. Porra, tem como eu achar que eu tô indo no caminho errado, olhando pro meu lado, só vendo gente foda? Olha só, eu tenho 4 pessoas olhando pra mim agora. Perfeito. Sou uma das 4 pessoas mais presentes na minha vida. Pô, se eu não tiver gratidão e a certeza de que eu não tô no caminho certo, porque de que eu tô com as pessoas certas, eu tenho. Então eu sou muito grato por ter vocês aqui, cada um de vocês. Muito obrigado. Hoje o Léo quer patrocínio de Léo- lenços. Hoje ele quer Eu lenço. não avisa que tem que trazer lenço pro podcast, não. Então, Muito obrigado. Semana que vem não tem episódio, mas vai ter uma live muito interessante. Vai ter uma semana live que super vem estamos no interessante. aquecimento pro lançamento da segunda temporada. Que vem Fica pedrada. de Que olho vem no nosso pedrada. Instagram que vem coisa boa por aí. Bem coisa viu? boa. Queria É, agradecer aquela vocês também. que estão escutando a gente também. Exatamente. Um beijo na forte testa abraço. de vocês. E até E mais. até o nosso próximo encontro. Beijos.